Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais uma reflexão da semana e dessa vez eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão da gente estar transitando, digamos assim, ou fazendo, esse processo de mudança da terceira dimensão para a quinta dimensão. Primeiramente, eu queria dizer que isso não significa necessariamente mudar de lugar. Essa mudança não é que a gente vai para outro lugar, ou que a gente vai para outro planeta, ou que a gente vai ter que sair de onde a gente está. Na verdade, trata-se de uma mudança de estado vibracional, que está muito relacionado ao nível de consciência que a gente vai adquirindo nesse processo, tá? E tudo isso tem muito a ver com esse processo de desconstrução que a gente está vivendo, desconstrução da maneira como a gente vivia a vida até hoje, né? Então, se a gente pensar o que é estar na terceira dimensão, é só olhar para a vida como a gente vivia ela até hoje, né? Baseada no medo, na escassez, na falta de confiança na vida, nas pessoas, né? A gente vivia o tempo todo nesse estado de alerta, nesse estado de estresse, nesse estado de ter que estar sempre atento às coisas ao nosso redor, de que quando a gente conhecia alguém, a gente tinha que primeiro ver se a gente ia confiar nela, perceber se ela ia fazer alguma coisa errada. A gente sempre partia de um estado de desconfiança para confiança, sabe? Até mesmo essa questão da escassez mesmo, que faz a gente sempre pensar em proteger as coisas, a gente sempre vibrar no medo, né? No medo de tudo em geral. Então tudo isso é uma baixa frequência e isso está muito relacionado com a terceira dimensão, com esse estado de consciência em que a gente vivia até então, um estado de guerra, um estado de, tanto a guerra física num nível muito, muito grande, mas a gente viver em guerra mesmo internamente e com as outras pessoas, né? Então, se a gente pensar no macro e no micro, é o mesmo estado que a gente vivia, né? E por que eu tô falando vivia? Porque para mim isso é passado, né? Para mim a gente já superou tudo isso. Algumas pessoas talvez ainda não perceberam, né? Estão sendo convidadas a elevar o seu estado de frequência, percebendo que as coisas não fazem mais sentido. O universo ele vai tirando a gente dessas situações, às vezes por perdas, por ruptura, sim, né? Para que a gente acorde, para que a gente perceba de alguma forma, porque se mantivesse ali, a consciência dela não ia despertar de outro modo, né? Mas agora a gente vai entrar nesse estado em que existe uma confiança muito grande no processo da vida, em que existe uma conexão com tudo que existe, com as pessoas. É uma sensação de paz, é uma sensação de bem-estar, é uma sensação lá no fundo que vai crescendo conforme a gente deixa, de que tudo está bem, de que não precisa de mais nada. E não é que a gente aceita tudo, e não é que não precisa de mais nada, eu vou ficar aqui mesmo. Não é comodismo, é simplesmente aceitar as coisas como elas são, porque nesse estado eu tenho mais poder para mudá-las, eu tenho mais força, eu ganho força para mudar a situação, porque eu simplesmente aceito, eu estou no 100% ali de aceitação. E quando eu entro nesse estado, eu dou um salto para uma outra situação muito melhor. Começa a perceber isso na sua vida. Então, para saber se você está vibrando na terceira ou na quinta dimensão, é só perceber como você se sente na maior parte do tempo. Você fica com medo, você fica estressado, você fica ansioso ou ansiosa, ou você fica tranquilo, leve, grato, feliz, alegre, sentindo uma sensação de paz, não importa o que esteja acontecendo fora, diante de toda e qualquer situação. Sim, eu sei que isso ainda é muito tópico para algumas pessoas e eu sei também que é desafiador chegar e manter esse estado, né? Eu não estou falando que eu vivo esse estado 100% do tempo, mas quanto mais a gente foca em coisas que nos fazem sentir dessa forma, mais eu estou buscando e abrindo o meu campo para vibrar na quinta dimensão, tá? E se você se pergunta, tá, por que eu pulo da terceira para a quinta? Aqui é uma questão muito de nomenclatura, tá? Porque na verdade a terceira dimensão é porque a gente consegue perceber o mundo com 3 dimensões, né? E através dos nossos 5 sentidos. Então, é tudo aquilo que eu vejo e eu percebo aqui com os meus 5 sentidos e dentro de 3 dimensões, que é a largura, a altura e o comprimento.
A quarta dimensão seria o tempo, né? O tempo e espaço, onde a gente está vivendo toda essa experiência. Então, aquilo que delimita a minha experiência na terceira dimensão. Por isso que a quinta, ela é um estado além. Ela é um estado vibracional que vai além do espaço-tempo. Ela não fica presa a esses 5 sentidos. Então, isso está muito relacionado também a gente despertar cada vez mais a nossa intuição, o nosso sexto sentido. Porque é esse sentido que vai ser mais estimulado quando a gente está na quinta dimensão. Porque mais do que simplesmente ver ou ouvir algo, a gente sente, a gente sabe, a gente se conecta com tudo que existe e consegue acessar informações sobre isso. E eu acho que isso é estar na quinta dimensão. Esse é o verdadeiro processo de despertar que a gente está vivendo, porque a gente está despertando, né, para esse estado de quinta dimensão, para esse estado mais elevado de consciência. A gente está resgatando o ser que a gente é, o ser integral, e não esse ser fragmentado que vive na terceira dimensão, porque para estar na terceira dimensão é como se a gente tivesse só uma partezinha aqui, é porque todo o nosso ser ele é muito grande, né? Ele é muito amplo, ele é muito amplificado, né? Tem uma energia muito amplificada que não cabe aqui. Então a gente está percebendo que o nosso campo vai além, a gente está expandindo o nosso campo e a nossa consciência de que existe esse campo, sabe? Que nos conecta com tudo que existe. Então eu sei que talvez se é o seu primeiro vídeo sobre isso, se é o seu primeiro contato, possa parecer que eu estou falando coisas muito além do que seja fácil compreender, mas eu peço que você abra o seu campo, expanda o seu coração e tente acessar a energia que eu estou enviando para você, porque é muito mais fácil sentir o que é a quinta dimensão do que entendê-la. E isso com certeza faz toda a diferença, porque você não tenta entender a quinta dimensão, porque ela precisa ser sentida, ela precisa ser acessada com um estado de consciência, de confiança, de frequência elevada, de amor e de paz. Então, a quinta dimensão é o estado de amor, é um estado de confiança, é um estado que você simplesmente sabe que tudo está bem sempre, tá? E que tudo vai sempre melhorar, porque você sente que dentro de você tem toda a força que você precisa para fazer, não importa o que seja, tá? Então, a gente sai de um estado de limitação, né, para um estado de expansão. E eu espero de verdade que dentro desse processo, mesmo que por alguns segundos assim você tenha tido lapsos do que é esse sentimento de estar vibrando na quinta dimensão e que você deixe cada vez mais esse estado de terceira dimensão. Como? Mudando o foco. Então, em vez de ficar focando nas coisas que estão dando errado na sua vida, focando no medo, alimentando esse medo com pensamentos recorrentes, e isso é muito natural para o nosso cérebro, né? Porque ele está naquele estado automático, a gente começa a questionar esses pensamentos, a gente começa a mudar o nosso estado, focando nas coisas que a gente gosta, focando nas coisas que nos fazem bem, focando nas coisas que ativam o nosso cardíaco, ativam o nosso estado mais puro de ser. Então, vai fazer coisas que você gosta, esteja perto de pessoas que você ama e se afaste daquelas que talvez não te façam tão bem, dentro da medida do possível, tá? Mas não sinta culpa por isso, porque a culpa ela só nos prende, ela só nos deixa dentro dessa frequência, tá tudo bem, tá? Se você faz isso de um lugar de amor, de um lugar de tranquilidade, sabe? Não tem problema nenhum. Então, essa é a minha mensagem para essa semana. Eu espero que essa reflexão tenha feito sentido para você e te ajudado de alguma forma. A gente está sendo convidado a fazer essa transição de uma maneira muito leve, muito tranquila, né? Mas caso a gente fique resistindo e se apegando a sentimentos, vibrações, situações e pessoas na terceira dimensão ou de terceira dimensão, né? Que são mais densos, mais baixos, a gente vai sim passar por situações em que o universo, na verdade, está pedindo para a gente desapegar, para a gente soltar, para a gente deixar isso para lá, porque tem uma coisa muito melhor esperando pela gente. Então foca nisso. Quando as coisas derem errado, não é para ficar alimentando aquilo, é para você perceber o que talvez está dando certo e não estou vendo, ou o que pode dar certo e eu não estou focando porque eu estou perdendo a minha energia nisso que já foi, já acabou, já não deu mais certo. Tá? Então eu convido você a pensar e refletir melhor sobre tudo isso e a gente se vê na próxima reflexão na semana que vem. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.